Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Tudo bem com vocês? Tenham todos uma boa tarde. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre os dons na igreja. Os dons, os carismas, eles ainda existem ou eles são coisas do passado? Ou seja, realmente o Senhor Jesus Cristo, Ele ainda opera maravilhas no meio do seu povo? Aquelas mesmas maravilhas que nós lemos que ocorria na igreja primitiva ali, em Atos dos Apóstolos, na igreja de Corinto, aqueles dons, aquelas maravilhas, ressurreição de mortos, línguas estranhas, tudo aquilo, aqueles dons. Esses dons, eles ainda existem ou cessaram na primeira geração dos apóstolos? Para ser mais preciso, de acordo com uma teoria do cessacionalista, eles dizem que com a morte do último apóstolo, que teria sido João, então os dons do Espírito Santo, eles também morreram. É sobre esse tema que nós vamos falar. E eu gostaria de pedir muita atenção sua e, se possível, você assistisse esse vídeo todo, ok? Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Igreja Pentecostal, mas eu farei aqui uma exegese destituído. O meu comentário será totalmente destituído das crenças da minha igreja. Eu digo a vocês que eu serei o mais imparcial possível. Não é porque eu sou da Igreja Assembleia de Deus, não é porque eu faço parte de uma igreja pentecostal que eu irei distorcer a Bíblia, a favor ou contra. Não farei isso. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor me dará luz para que eu possa discorrer com toda honestidade, com toda lucidez, com toda maestria, os versículos que nós vamos considerar. Eu gostaria de convidar vocês para ler comigo em Marcos capítulo 16, e versículo 15 em diante, que diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essas palavras, elas foram ditas pelo Senhor no seu último discurso. Aqui na terra ele estava prestes a ascender ao céu. E ele comissionou a igreja existente ali a pregar o evangelho por todo o mundo. Então, nós temos que analisar que tipo de evangelho é esse que Jesus Cristo mandou pregar. Ora, o evangelho que Cristo mandou pregar, queridos, ele é acompanhado de sinais. Veja o que ele disse aqui. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, estes sinais, eles existem. E estes sinais, eles existem para quê? Para seguir aos que creem na operação do Espírito Santo. Estes sinais, eles seguirão aos que creem. É necessário nós analisarmos esta fala do Senhor.
Estes sinais, eles hão de seguir a todos que pregam o Evangelho? Não. Todos aqueles que pregam a mensagem do Evangelho são seguidos por estes sinais? Não. Todos aqueles que pregam o Evangelho têm estes sinais na sua vida? Não. Todos aqueles que pregam o Evangelho expulsam demônios? Não. Todos aqueles que pregam o Evangelho ressuscitam os mortos? Não. Todos aqueles que pregam o Evangelho falam em outras línguas? Não. Todos aqueles que pregam o Evangelho têm o dom de cura, têm o dom de maravilhas, operam sinais, têm visões? Não. E por que que alguns pregadores, ou por que que algumas igrejas, vamos dizer assim, a gente não vê esses dons em algumas igrejas? Por quê? Será que é verdade aquilo que alguns irmãos, dos nossos irmãos, que dizem que os dons cessaram no primeiro século? Será que é verdade que não existe mais isso hoje em algumas igrejas? Porque os dons cessaram? Porque para estes mesmos que dizem que os dons cessaram na primeira geração dos apóstolos, então eles não acreditam em qualquer manifestação que exista. Para eles, todas as manifestações que nós encontramos no meio pentecostal, neopentecostal, enfim, todas as igrejas que acreditam no continuismo dos dons, para os cessacionalistas, para aqueles que dizem que os dons cessaram, então essas manifestações, elas não são manifestações reais do Espírito Santo. Aí eles vão dizer que isso não passa de embuste, de coisas da mente, de criações da mente. Então eles dizem que esses supostos dons que existem, essas manifestações, pular no Espírito, falar em outras línguas, tudo isso não passa de, vamos dizer, de coisas da mente, da psique, mas não é de fato manifestações do Espírito Santo dentro da igreja. Por outro lado, os pentecostais, que eles entram, vamos dizer assim, em transe, os pentecostais, eles que falam em outras línguas, que falam em línguas estranhas, os pentecostais que dizem que esses dons são verdadeiros no seu meio, os pentecostais que dizem que mortos ressuscitam, os pentecostais que dizem que há curas de todas as formas no seu meio, e eles dão testemunho, tudo isso que você já conhece no nosso meio. Então eles dizem que de fato a manifestação é do Espírito. Os pentecostais, eles vão assegurar que de fato todo o movimento, todo este, vou chamar aqui com licença da palavra, rebuliço, toda essa manifestação que nós vemos, toda essa frenesi, toda esta manifestação fora do normal, você está me entendendo? Que nós vemos nas igrejas pentecostais, tipo Assembleia de Deus, Deus e Amor, e aí por diante. Então, os nossos irmãos pentecostais, eles dizem que de fato o falar em línguas é do Espírito Santo. Eles dizem que há realmente curas, há realmente milagres. Como eu já falei, por outro lado, há aqueles, os críticos, os céticos na continuação dos dons, que dizem que tudo isso é charlatanismo, quando não é charlatanismo, mas é uma coisa da psique. Ou seja, falar em línguas estranhas não passa de um poder psicológico que move a pessoa a falar em línguas e leva ele a crer que está falando realmente da parte do Espírito Santo, quando na verdade aquele falar em línguas estranhas não tem nada a ver com o Espírito Santo, mas é apenas uma força psicológica que nasce nele, é crença dele, mas não é um sinal realmente sobrenatural. De acordo com a Bíblia Sagrada, ó queridos, de acordo com o que lemos na Bíblia Sagrada, realmente não somente o Senhor disse: expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beber não lhes fará mal. De acordo com o que lemos
na Bíblia, esses dons eles eram muito frequentes ali na igreja nascente. É só você ler Atos dos Apóstolos, você vê que mortos ressuscitavam, os enfermos eram curados, cegos viam, aleijados andavam. Então você lê a narrativa de Atos e você vai ver que esses dons eles eram manifestos ali no tempo dos apóstolos. Até aí os nossos irmãos cessacionalistas, que dizem que os dons cessaram, eles vão concordar. Eles vão dizer, de fato, a igreja primitiva tinha esses dons, mas eles só duraram até João, o apóstolo. Com a morte do apóstolo João, então esses dons cessaram. E eles vão trazer, queridos, o texto bíblico que eles trazem é esse aqui, ó. 1 Coríntios 13, 8, 10. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Coríntios 13, 8, 10. Olha o que eles leem para dizer que os dons cessaram na primeira geração. Ali por volta do século 100, ou melhor, do ano 100 ou 90 da era cristã. Vamos ver o que a leitura diz. E ver se a leitura realmente está dizendo que os dons cessaram com a morte do apóstolo João, ou que esses dons cessariam de alguma forma ali no primeiro século. O amor jamais acaba. Estou lendo em 1 Coríntios 13, 8 a 10. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vou prosseguir a leitura. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, porém o maior deles é o amor. Será que Paulo ele está dizendo que esses dons cessarão? Será que ele está dizendo que esses dons cessarão com a morte do apóstolo João? Será que ele está dizendo que esses dons cessarão antes da vinda de Cristo? Porque para dizer que hoje os dons não existem mais, que o Senhor só operou naquele tempo e não opera mais, então você vai ter que concordar comigo que os dons cessarão antes da manifestação de Cristo. Eu sinceramente não consigo, eu estou sendo muito honesto aqui com os irmãos que não creem que os dons existam, mas eu estou sendo muito sincero, eu não consigo ver aqui nesta leitura a ideia de que os dons cessaram ali com a morte do apóstolo João ou na primeira geração. Mas vamos ler mais uma vez. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ora, quando vier o que é perfeito? O que é perfeito aqui em questão? O que é perfeito, você pode ter certeza que está relacionado à manifestação de Jesus Cristo. O que é perfeito aqui, apesar de que ele não está dizendo claramente que é perfeito, mas eu sou inclinado a pensar que ou Paulo está falando na manifestação de Cristo, ou se ele está falando em outra coisa, mas tem a ver com a manifestação de Cristo. Vamos lá, versículo 3. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. O que é perfeito aqui, eu posso lhes dizer que tem a ver com a manifestação de Cristo. Quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Esses dons, você sabe o que Paulo está dizendo? É que eles continuarão até vir o que é perfeito. E o que é perfeito, meus irmãos? Eu estou aqui sendo aberto à discussão. Eu sou inclinado a pensar que o que é perfeito aqui é Cristo. Mas se não for Cristo, aí eu pergunto para você, e o que é? Seja o que for o que é perfeito, mas o que é perfeito aqui ainda não veio.
E a única coisa que eu encontro na Bíblia que é perfeita é Cristo. Então eu sou inclinado a pensar que o que é perfeito aqui é Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. E o que é perfeito ainda não veio. Não veio. Logo, os dons também não cessaram. Esta é a primeira refutação que eu tenho para aqueles que dizem que os dons cessaram no primeiro século. Não cessaram. De acordo com a leitura aqui que eu faço, não cessaram. Porque Cristo, o perfeito, ainda não veio. Logo que em parte permanece. Permanece até que venha o que é perfeito. E o que é perfeito ainda não veio. E só há um perfeito, é Cristo. Só. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte cessará. Por enquanto permanecem esses dons. A leitura aqui me leva a concluir que os dons, de acordo com a leitura aqui, eles não cessaram. Mas ok, você poderá dizer o seguinte: mas tudo isso que existe não são dons do Espírito Santo. Eu quero aqui trazer a leitura aqui da obra de Santo Irineu de Leão contra as heresias, livro 2, capítulo 32, 4. Eu vou ler aqui esse trecho para você. Se ainda disserem que o Salvador fez tais coisas somente na aparência, lhes apresentaremos os escritos dos profetas. E, servindo-nos deles, lhes mostraremos que tudo foi realizado exatamente como foi predito, e que somente ele é o Filho de Deus. Eis porque em seu nome os seus verdadeiros discípulos, depois de ter recebido dele a graça, agem para o bem dos outros homens, conforme o dom que cada um recebeu dele. Alguns expulsam os demônios, com tanta certeza e verdade, que muitas vezes os que foram libertos destes espíritos maus creram e entraram na igreja. Outros têm o conhecimento do futuro, visões e oráculos proféticos. Outros impõem as mãos sobre os doentes e lhes restituem a saúde. E como dissemos, também alguns mortos ressuscitaram e ficaram conosco por muitos anos. E que mais? Não é possível dizer o número de carismas que no mundo inteiro a igreja recebeu de Deus no nome de Jesus Cristo, crucificado sob Pôncio Pilatos e que distribui todos os dias em prol dos homens. A ninguém enganando e não exigindo dinheiro de ninguém, porque como de graça recebeu, de Deus, de graça distribui. Meus irmãos, de acordo com o testemunho de Santo Irineu, e veja que Irineu ele escreveu este tratado por volta de 180. Ou seja, da morte do apóstolo João, conforme se crê que foi no ano 100, para este escrito, só se passaram 80 anos. Então você vê que Irineu ele diz, sabe o quê? Também alguns mortos ressuscitaram e ficaram conosco por muitos anos. Irineu aqui ele diz claramente que os carismas ainda eram uma realidade na sua época. Agora eu pergunto para você, meu irmão, você que diz que os dons cessaram ali com a morte do apóstolo João. Você diz que crê que os dons, as manifestações que nós lemos em Atos, na primeira epístola de Coríntios, você crê, está entendendo, nos dons, conforme narrado no Novo Testamento. Mas você diz que eles cessaram com a morte do apóstolo João. Você diz que eles cessaram. Mas o que você me diz do testemunho de Irineu? Você vai me dizer que Irineu estava mentindo? Qual é a base para você dizer que os dons, conforme nós lemos no Novo Testamento, existiam? Ora, porque você crê que os mortos ressuscitavam nos dias de Cristo. Você crê que os apóstolos ressuscitavam os mortos, operavam maravilhas. Você crê, não crê? Você crê. Você apenas não crê que eles existam mais hoje, mas você crê, ok? Então vamos partir dessa sua posição que eles existiam ali nos dias dos apóstolos. Só que Irineu aqui, ele foi um dos líderes da igreja e ele diz claramente que isso ainda era fato na sua época. E você não crê por quê no relato de Irineu? Por que você não crê? Você vai dizer que Irineu está mentindo? Qual é a prova que você tem para dizer que Irineu está mentindo?
Você estava lá no tempo de Irineu, você presenciou tudo isso para chegar à conclusão que ele estava mentindo? Você tem como provar que Irineu estava mentindo? Você não tem. A única base para você dizer que ele estava mentindo é a sua incredulidade. Só isso. A única base que você tem para dizer que Irineu estava mentindo, aqui eu lhe afirmo, meu irmão, é apenas a sua incredulidade na continuidade dos dons. Isso aí. Olha, quando nós lemos também ainda outras obras como Orígenes contra Celso, você vê livro 7, capítulo 32, temos ainda Cipriano, Epístola 74, 2, Epístola 76, 2, temos ainda Justino Mártir, Diálogo, aí vai lá para o capítulo 30, temos Tertuliano sobre a ressurreição, capítulo 12, temos Gregório de Nissa, Homilias 25, temos Agostinho na Cidade de Deus, capítulo 22 e versículo 5. Ora, todos esses escritos, querido, eles atestam que os dons ainda existiam na sua época. Santo Agostinho ele viveu entre o século IV para o século V. E Santo Agostinho, eu tenho essa obra, Cidade de Deus, aliás, todas as obras que eu citei aqui eu tenho, fiz questão apenas de ler só a parte de Irineu. Mas Santo Agostinho, na sua Cidade de Deus, ele diz que conhecia também pessoas que tinham ressuscitado os mortos. Será que Santo Agostinho estava mentindo? Será que todos esses homens que aqui eu li, Tertuliano, Irineu, Gregório, Justino, Orígenes, que atestam que os dons existiam na sua época, será que esses homens todos estavam mentindo? Será que só você, que não crê na existência dos dons, está certo? Se você está certo, amigo, nisso, eu quero lhe dizer que você tem que mostrar prova para a gente. Se você está certo que os dons não mais existem, então nós precisamos das provas. Porque você não tem nenhuma prova para mostrar. Você não pode provar que os dons não existem. O máximo que você pode dizer é que ao você ver um irmão falar em línguas estranhas, o máximo que você pode dizer é que ali não é de Deus. Aí você vai dizer, ou é da mente dele, ou é do diabo, ou é só da carne. Mas você não pode, jamais você vai poder provar que não é de Deus. E a minha pergunta é o seguinte: se os dons eram uma realidade na igreja primitiva, por que que eles não podem acontecer mais hoje? Se você me puxa o trecho de 1 Coríntios 13, 8 a 10, isso não prova que os dons cessaram. Tem nada a ver. Ao contrário, isso te refuta. Está dizendo que os dons, maravilhas, ciência, tudo isso que são coisas em parte, eles serão aniquilados. Está dizendo sim que serão aniquilados. Mas quando vir o que é perfeito? E o que é perfeito? O que é perfeito para você? Eu já li algumas coisas dizendo que o que é perfeito é tipo assim, a canonização do Novo Testamento, ou seja, quando chegou o tempo que os homens bateram o martelo e disseram, olha, só são 27 livros que são santos. Há alguns que dizem que o que é perfeito tem a ver com o último livro que foi escrito, que é o Apocalipse. Aí eles disseram, olha, quando João escreveu o seu Apocalipse, pronto, ficou perfeito o cânon do Novo Testamento. Então foi aniquilado. Meus irmãos, que viagem! Não tem nada a ver. A escrita do Apocalipse com o que é perfeito não tem nada a ver. O apóstolo Paulo ele não está falando da escrita ou da canonização dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo ele não está falando disso. O que é perfeito aí não tem nada a ver com a canonização do Novo Testamento. O que é perfeito aí, você pode ter certeza, tem a ver com Cristo, com a sua manifestação, com a sua vinda. Você pode ter certeza. Quando Cristo vier, aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Eu te asseguro. E eu vou te provar como esses dons, já te provei pela história, que eles não cessaram. E vou te provar dentro da Bíblia, como a própria Bíblia prevê
sinais e maravilhas para bem antes da vinda de Cristo. Você quer ver? Lá no Apocalipse fala das duas testemunhas. Eu vou fazer questão de ler aqui para você. Apocalipse capítulo 11. Vamos ver o que as duas testemunhas farão. Vamos lá, o que elas fazem? Apocalipse 11, 4 em diante. São estas as duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Você vai dizer, não, mas aqui não é fogo literal. Aqui é só um simbolismo. Vamos continuar, né? Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Isso aqui é literal. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Isso também é literal. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Você sabe o que eu acabei de ler aqui? Que as duas testemunhas elas serão portadoras dos dons do Espírito Santo. Aqui o autor resumiu, mas você pode ter certeza que as duas testemunhas elas terão muitos poderes nas mãos. As duas testemunhas você pode ter certeza que elas serão repletas do carisma do Espírito Santo. Mas só pelo que lemos aqui você vê que as duas testemunhas elas operarão maravilhas, milagres, tal como as maravilhas que foram operadas por Moisés e por Cristo, as duas testemunhas operarão. E aí eu te pergunto, e o que é perfeito nessa época? Já veio? Não veio. Posso lhe assegurar que o que é perfeito, quando as duas testemunhas estiverem pregando aqui na terra, o que é perfeito ainda não se manifestou. O que é perfeito é Cristo. O que é perfeito está relacionado à manifestação de Cristo. E as duas testemunhas elas pregarão por 3 anos e meio, um pouco antes da manifestação de Jesus Cristo. Mas o que é perfeito ainda não chegou quando as duas testemunhas estarão pregando. Certamente as duas testemunhas serão cheias do poder de Deus. Então, eu já lhe provei que, mesmo que você tivesse razão em dizer que as manifestações entre os pentecostais são embuste, ainda que você tivesse razão em dizer que essas manifestações pentecostais são apenas criação da psique, todavia você não está certo em dizer que os dons cessaram porque o Novo Testamento ensina isso. Não. Você teria que explicar, se cessaram, por que as duas testemunhas terão esses sinais? Esses sinais acompanharão as duas testemunhas. Não cessou? Por que as duas testemunhas operarão milagres, farão maravilhas? Por quê? Não cessou? Você não tem razão em ensinar que os dons desapareceram. Você não tem razão. A história é contra ti. Basta ler Ireneu de Leão, basta ler Hipólito, basta ler Justino de Roma, basta ler Tertuliano, basta ler Agostinho e tantos outros mestres da igreja primitiva, para você ficar convencido de que você está errado. Aí você pergunta, professor, então você crê em tudo que você vê? Eu não creio. Você acha que eu creio? Eu não creio. Eu estou interpretando a Bíblia aqui. Eu estou dizendo que a Bíblia não ensina que os dons cessarão no 1º século, conforme você ensina. Eu estou mostrando aqui que a Bíblia não mostra isso. Estes sinais seguirão os que creem, disse Jesus. Você sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto tiver na terra quem crê nesses sinais, esses sinais existirão. Enquanto tiver na terra um crente, basta ter um que crê nesses sinais, pois eles seguirão este que crê. Essa é a mensagem de Jesus Cristo para a sua igreja. O seu evangelho, o evangelho que você prega, pode ser antipentecostal, pode ser anticarismático, pode ser tudo, mas o seu evangelho que não crê nos dons, ele não tem fundamento na Bíblia. Porque Cristo ele ensinou, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes,
E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. Estes sinais que Cristo descreveu seguirão os que creem. E eu lhe digo, meu irmão, ainda que todos apostatem, ainda que todos digam que esses sinais cessaram, mas se houver um crente, basta um aqui na face da terra, que crê que esses dons ainda estão à disposição da igreja, se esse crente ele for um crente fiel, genuíno, um crente consagrado, e ele crê, o mundo todo pode não crer, mas se ele, somente ele crê, pois estes sinais seguirão aquele que crê. Amém, meu irmão? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre.